feito por um grupo de hospitais e institutos brasileiros comprovou que o anti-inflamatório dexametasona apresentou bons resultados em pacientes em estágio grave da Covid-19. O uso do medicamento diminuiu o tempo em respirador artificial nos pacientes hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave. Na reportagem especial, nós conversamos com o diretor médico Steven Zung, que vai falar para a gente como esse estudo foi realizado e como a dexametasona poderá ajudar no tratamento da doença. Acompanhe na entrevista. Fala um pouquinho para a gente desse medicamento, a dexametasona. Para que ela já é usada hoje? Em que tipos de doenças? A dexametasona é um tipo de corticoide, é um corticoide potente que a gente considera. E de onde surgiu a ideia, então, para realizar esse estudo, para utilizar a dexametasona, que já é um corticoide utilizado, no tratamento da Covid-19? Esse estudo foi uma parceria com um grupo chamado Coalizão Covid Brasil. É um grupo formado pelos principais hospitais privados do país, pelos principais centros de pesquisa do país, com o apoio do Ministério da Saúde, onde eles desenvolvem inúmeros protocolos de pesquisa para investigar especificamente medicações promissoras no tratamento da Covid-19. Então, a dexametasona e o uso da dexametasona em pacientes graves com Covid-19 faz parte de um dos protocolos de pesquisa deste grupo Coalizão. A dexametasona, ela já é utilizada para algum tipo de problema respiratório, por exemplo, que a gente sabe que a Covid-19 acaba comprometendo, às vezes, o pulmão, por isso as pessoas precisam usar respiradores. A dexametasona já é utilizada para problemas respiratórios, por exemplo? Ela pode ser utilizada para quadros mais graves de infecção respiratória, mas não tinha nenhuma evidência até então de que ela também poderia ser útil na melhora do quadro respiratório e da função respiratória em pacientes com Covid-19, mesmo sem quadros infecciosos. Como é que esse estudo funciona na prática com os pacientes? Por quanto tempo eles tomaram o medicamento? Como é que ele foi administrado? Participaram nesse estudo da dexametasona 299 pacientes graves com Covid-19 e aproximadamente metade desses pacientes utilizaram a dexametasona por 10 dias e aproximadamente metade desses pacientes não utilizaram a dexametasona. No final, a gente observou que aqueles pacientes que utilizaram a dexametasona precisaram de respiradores durante um tempo menor do que aqueles pacientes que não utilizaram a dexametasona. Além disso, observou-se também que a mortalidade e que as complicações clínicas dos pacientes que utilizaram a dexametasona também foram menores do que aqueles pacientes que não utilizaram a medicação. Então, o resultado foi muito positivo. O resultado foi bastante positivo, a ponto de que, uma vez publicado esse resultado, a Organização Mundial da Saúde juntou o resultado deste estudo com outros estudos que também demonstravam essa tendência do benefício do uso do corticoide na Covid-19 e publicou hoje uma diretriz recomendando o uso dos corticoides na fase grave da Covid-19. É o primeiro grupo de medicações recomendadas oficialmente pela OMS para o tratamento da Covid-19. Então, isso quer dizer que a partir de agora, comprovada a eficácia da dexametasona, os pacientes já podem fazer o uso, ou seja, já será prescrito para os pacientes que estiverem em estágio grave. Perfeito. Esse uso do corticoide na Covid-19, ele começou a aumentar a partir de junho, quando os primeiros resultados no estudo de Oxford mostraram essa tendência realmente na melhora no uso desses pacientes graves com a Covid-19, mas agora existe sim uma oficialização através de uma diretriz pela Organização Mundial da Saúde. Então eu acredito sim que os hospitais comecem a utilizar pelo mundo todo de uma maneira recorrente e protocolar os corticoides nessa fase mais grave da doença. O fato das pessoas que fizeram o uso da dexametasona diminuírem o tempo da respiração artificial, precisarem de oxigênio artificial, significa que a recuperação delas é mais rápida?
Sem dúvida. Quanto menos tempo você passa sob ventilação mecânica, menor o risco de você contrair outras comorbidades clínicas, menor o tempo que você passa em UTI e, consequentemente, menor a mortalidade dessas pessoas. Eu vi que a pesquisa ela foi feita basicamente com pessoas em torno de 61 anos e 60% dos pacientes do sexo masculino. Teve algum... qual o motivo? Justamente pela doença atingir mais os homens e por estarem, né, de 61 anos, fazerem parte do grupo de risco? Vocês fizeram algum estudo com relação a isso, para escolherem essas pessoas, ou foi aleatório? Na verdade, a inclusão dos pacientes foram todos aqueles pacientes admitidos nas 41 UTIs participantes do estudo que precisavam de ventilação mecânica pela síndrome da angústia respiratória aguda. E do ponto de vista epidemiológico, realmente os pacientes mais idosos são aqueles que têm uma evolução mais desfavorável e uma progressão mais rápida da doença. Em relação ao sexo masculino, a gente também percebe, do ponto de vista epidemiológico, que os homens, quando acometidos pela doença, têm uma progressão pior do que as mulheres. Ainda não sabe muito bem o porquê desse motivo, mas, de fato, a evolução é pior no sexo masculino. A gente sabe que o mundo todo aguarda pela vacina, né? A gente está aguardando aí esses últimos testes para saber se ela realmente é eficaz, funciona. Enquanto isso não acontece, medicamentos como esse, né, são uma esperança para pacientes que estão internados em estágio grave da doença, uma esperança mesmo para o tratamento da Covid-19, enquanto a gente não tem a vacina? Sem dúvida. A vacina, nós temos um caminho longo ainda aí pela frente, não só em relação à comprovação dos dados de eficácia, que devem sair até o final de 2020, mas ainda temos questões relacionadas à produção e à distribuição dessas vacinas que podem impactar e demorar realmente o acesso à vacina. Até lá, inúmeras medicações têm sido utilizadas, inúmeros estudos clínicos têm sido realizados, mas realmente esses resultados promissores da dexametasona fazem com que a gente tenha um alento e pelo menos uma medicação realmente comprovada através de estudos clínicos de qualidade para serem utilizados nesses pacientes graves com Covid-19. Eu gostaria de ressaltar que nas fases iniciais da doença, os corticoides não devem ser utilizados, até porque eles podem piorar a evolução da doença nas fases iniciais. Então, o uso, sim, da dexametasona na forma injetável ou via oral nas fases graves da Covid-19 tem se mostrado um grande aliado no combate da doença. Então, pessoas que estão com sintomas leves ou tiveram um resultado positivo da Covid, estão em tratamento, não devem fazer o uso sem prescrição médica. Isso é muito importante, né? Perfeito, perfeito. Até porque no início da doença e nas fases leves da doença, o efeito inflamatório gerado pelo organismo é fundamental para que se elimine e se combate o vírus. Agora, se a gente usar o corticoide nessa fase inicial para inibir essa função inflamatória, pode justamente facilitar a progressão do vírus quando utilizado nessa fase inicial. Pode ser que o medicamento já na prescrição, na bula, quando a Anvisa aprovar e reconhecer esse estudo, então já esteja constando lá que a dexametasona é indicada para pacientes com Covid-19. Sem dúvida. A Anvisa participou da construção e das discussões e da validação desse protocolo clínico desde o início, lá desde abril, e teremos uma reunião com a Anvisa nos próximos dias para apresentar formalmente todos os resultados completos desse estudo, para que, uma vez que ela avalie que os resultados desse estudo comprovem a eficácia, ou seja, que o ganho do uso dessa medicação superem os possíveis riscos do uso dessa medicação, essa medicação, sim, a dexametasona pode ter formalmente em bula a indicação para uso em pacientes graves com Covid-19. E seria, dessa maneira, o primeiro produto no Brasil com essa indicação formal. E esse foi o tema da reportagem especial. Continue ligado na programação do HIT Notícias para assistir outras entrevistas com dicas para você. Até mais!